bem, oitavo ano? Espero que estejam todos bem e vamos dar continuidade aí, né, nas nossas aprendizagens. Lembrando que na semana passada começamos uma conversa nova, né, uma nova viagem aí pelo estudo da álgebra, mais precisamente uma introdução ao estudo de monômios e polinômios. Para ser mais preciso, a gente está falando de termos algébricos e vale lembrar de algumas coisinhas importantes. Quando eu falo de um termo algébrico, quando eu falo de um monômio, do que é que eu estou falando? Eu estou falando de um número que multiplica um símbolo, uma letra. Que número é esse? É o coeficiente do monômio. Quem é que ele está multiplicando? A parte literal, a parte desconhecida, a parte algébrica. Esse produto, essa multiplicação de um coeficiente com uma parte algébrica, com uma parte literal, é o que a gente chama de monômio. Também vimos que uma adição de dois monômios me trazem um binômio e três monômios somados me trazem um trinômio. Todos esses, com até mais termos, recebem o nome de polinômios. Pois bem, também conversamos na aula passada sobre monômios semelhantes e vale dar atenção para isso, né? Vale dar a isso a importância que esse assunto merece. Quando é que dois monômios são chamados de semelhantes? Quando eles possuem as partes literais iguais. Por exemplo, vamos pensar em 7m² e menos 13m². Opa! Eles são semelhantes, porque ambos possuem a mesma parte literal, o m². Tudo bem que o primeiro coeficiente é 7 e o segundo coeficiente é menos 13. Isso é o de menos. Condição para que dois monômios sejam semelhantes é que as partes algébricas, é que as partes literais sejam iguais. Pois bem, e falando em monômios semelhantes, hoje a gente vai aprender como somar, como subtrair, como reduzir termos semelhantes, né? Nessa aulinha aí de adição e subtração de monômios. E para começar, o professor Marcos quer dar para vocês um exemplo muito simples, muito tranquilo, que é um verdadeiro pontapé inicial para essa aula. Presta atenção nas informações que estarão contidas dentro dessa lousa que vocês estão vendo aí agora. Olha que interessante, nessa primeira linha, nós temos aí 3 peras mais 2 peras. Opa, isso resulta em 5 peras. Tá certo, vamos trazer para a ideia de monômios. Eu vou chamar essas 3 primeiras peras de 3p, como vocês estão vendo aí. As 2 peras de 2p, então eu sei que 3p mais 2p resulta em 5p. O que a gente fez aí? Uma redução de termos semelhantes, né? Como é que a gente faz isso? Somando os coeficientes e conservando a parte literal. Olha lá, 3p mais 2p, isso resulta em 5p. Olha que interessante essa segunda situação aí abaixo. 2 maçãs mais 5 maçãs, opa, 2 mais 5, isso resulta em 7 maçãs. Traz para a ideia de monômios. 2m mais 5m, o que eu faço? Somo os coeficientes. 2 mais 5, 7. E conservo a parte literal m. Tudo bem? Então como é que eu somo monômios semelhantes? Eu vou somar somente os coeficientes e vou conservar a parte literal. Agora, olha que interessante essa terceira situação. Eu tenho 4 peras, opa, mais 3 maçãs. 4 mais 3, isso daí dá 7, professor Márcio? Não posso falar que dá 7, porque o primeiro monômio diz respeito a peras e o segundo a maçãs. Então eu teria, por exemplo, um 4p, como vocês estão vendo aí, mais um 3m. Esses monômios não são semelhantes. Pronto, eu só posso somar ou subtrair monômios se eles forem semelhantes. Como é que a gente representa isso? Vou representar simplesmente por meio dessa soma. 4p mais 3m e não se fala mais nisso. A gente só pode somar ou subtrair quando os monômios são semelhantes. Tudo bem? Eu gostaria de apresentar para vocês, antes de ver mais exemplos de redução, de adição e subtração de monômios, algumas situações envolvendo multiplicação. Mas para isso, antes, eu gostaria de relembrar uma historinha. Por exemplo, olha só, eu tenho aqui
um retângulo. Eu tenho aqui um retângulo que tem, por exemplo, 6 centímetros de base. 6 centímetros. E ele tem de altura 4 centímetros. Tá, um pouquinho de geometria plana aqui. Quero calcular, por exemplo, o perímetro desse retângulo. Perímetro, que o professor Márcio vai chamar de P. Perímetro, medida do contorno. Perímetro, no caso de um polígono, soma dos lados. Então tá fácil aqui. Então eu vou fazer 6 mais 6, 12. 12 mais 4 são 16. 16 mais 4, então eu tenho um perímetro de 20 centímetros. Perímetro, soma de todos os lados. E se eu quisesse calcular a área desse retângulo? Opa, tem uma fórmula, não tem, professor Márcio? Tem. Para calcular a área de um retângulo, o que a gente faz? Base vezes altura. Tá? Nem vou colocar a fórmula aqui. Só vou falar porque o que me interessa agora é o cálculo e não a fórmula. Área de um retângulo, base vezes altura. Então, nesse caso, eu deveria fazer 6 vezes 4, que resulta em 24 centímetros quadrados. Tudo bem? Por que isso, hein, professor Márcio? Vocês já vão entender por quê. Como é que eu faço para calcular o perímetro? Somo os 4 lados. Como é que eu faço para calcular a área do retângulo? Multiplico a base pela altura. Tá. Quero analisar agora uma situação desse tipo, mas de acordo com a álgebra. Olha com o professor Márcio essa situação que vai aparecer aí para você. Nessa situação apresentada aí para vocês, nós temos então uma figura constituída por 4 retângulos idênticos. 4 retângulos idênticos, que tem base medindo x, base ou comprimento, como vocês preferirem, e altura y. O professor Márcio se refere a cada retângulo. Cada retângulo tem uma base x e um comprimento y. Tá. Qual é o desafio, professor Márcio? Eu quero saber qual é o perímetro total dessa figura, né? De todos esses retângulos empilhados dessa maneira que vocês estão vendo, e qual é a área total. Tudo bem. Qual é a proposta? O professor Márcio trouxe, então, reproduziu essa figura aqui na lousa. Perímetro. O perímetro corresponde à soma dos lados. Se vocês estão observando bem, esse lado todinho aqui do perímetro, todo esse lado aqui da figura, aliás, ele diz respeito a um y mais um y mais um y. Opa, nós temos aqui 3y. O que eu estou fazendo? Eu estou reduzindo os termos semelhantes. Eu estou somando os coeficientes e conservando a parte literal. Lembra? Quando aqui vale 1, não tem necessidade de colocar. Né? Então eu tenho um y mais um y mais um y, 3. E conservo a parte literal, y. Entendi. Essa base do retângulo, quanto é que ela mede? X, né? Que corresponde a esse comprimento. E aqui, professor Márcio, também vale x. Opa! Então nós temos aqui, prestem bastante atenção, 1x mais 1x, 2x. Ó que legal, o Márcio está contornando a figura. Então eu desci 3y, agora eu estou indo 2x para a direita, eu vou subir um y, eu vou vir 1x para a esquerda, e agora a gente vai ter que subir aqui. Ó. Quanto é que mede isso, professor Márcio? 1y mais 1y, soma de monômios, que por sua vez são semelhantes. 1y mais 1y, 2y. Opa, já tem informação suficiente para calcular o perímetro da minha figura, que será dado por 3y, prestem atenção, mais 2x, que é tudo isso daqui, mais 1y, está aqui, mais 1x, mais 2y, mais 1x. Olha que graça! O que a gente vai fazer? Vou reduzir somente os termos semelhantes. Quando é que dois monômios são semelhantes? Quando eles têm partes literais iguais. O professor Márcio gosta de grifar. Por exemplo, quem é semelhante a 3y? 2x não, porque não tem partes literais iguais. Ah, mas um y é e 2y também. Então agora a gente reduz. Olha que graça. Eu tenho um perímetro dado por 3y mais 1y. 4y mais 2y, 6y.
E agora, de uma maneira diferente, eu vou grifar os semelhantes a 2x. Ó, vou fazer uma cobrinha aqui. Quem é semelhante a ele? 1x e 1x. Como é que a gente soma? Soma os coeficientes, conserva as partes literais. Então, eu tenho 2x mais 1x, 3x mais 1x, mais 4x. E agora, professor Márcio, posso fazer 6y mais 4x, que vai dar 10? Claro que não. Lembra? Esse 6y são 6 peras. E esse 4x são 4 maçãs. Não dá para juntar frutas que são de naturezas diferentes. Então o perímetro dessa figura será dado por essa expressão algébrica. Tudo bem? Lembra que o professor Márcio ainda tinha pedido a área disso daqui tudo? E como é que a gente calcula a mesma área de um retângulo? Base vezes altura. Para isso, sabe o que eu fiz? Considerei um retângulo aqui do lado. Se eu fizer base vezes altura, a base vale x, a altura vale y. Então eu deveria fazer x vezes y. Lembra que não tem nem necessidade de colocar o vezes aqui? xy. A área é xy, professor Márcio? A área de cada retângulo. Então isso daqui vale xy, 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 xy. Para eu calcular a área total dessa figura, o que eu vou fazer? 1xy, não é isso? Então eu vou ter 1xy mais 1xy mais 1xy mais 1xy. Certo, pessoal? Professorzinho, não poderia ter multiplicado por 4? Poderia, mas como eu não quero falar em multiplicação agora, eu só quero falar em adição, em redução de termos semelhantes, então o que a gente faz? Soma os coeficientes, uma vez que todos esses termos aqui, eles são semelhantes. Então eu tenho 1 mais 1 mais 1 mais 1, que resulta em 4xy. Tudo bem? Qual é a área total dessa figura? 4xy. E o perímetro dela? 6y mais 4x. Aqui tanto faz a ordem. O professor Márcio prefere a ordem alfabética. Eu prefiro assim, ó, 4x mais 6y. Mas ambas representam a mesma coisa. Tudo bem, queridos? Na sequência, vocês vão verificar aí, né? Vão visualizar aí 5 situações de redução de termos semelhantes que a gente vai fazer junto. Presta atenção. Muito bem, pessoal. Pensando então nessa proposta de reduzir termos semelhantes, vamos dar uma olhada agora nessas situações. Então nós temos aí 5 situações onde nós vamos reduzir os termos semelhantes. Por exemplo, nessa primeira situação, como vocês podem ver aí, temos 3a mais 5b menos 2b mais 7a. Muita atenção. Né? Pensando aí nessa primeira situação. Deixa eu colocar mais para cá. Então vamos lá. 3a mais 5b menos 2b mais 7a. O que o professor Márcio prefere fazer? Eu vou agrupar os semelhantes. Então, quem é semelhante a esse 3a? O mais 7a. Então, eu vou colocar aqui do lado dele. Tá vendo? Eu vou reorganizar a sentença. Na sequência, nós vamos ter mais 5b. Quem é semelhante ao 5b? O menos 2b. Pronto. Agora a gente agrupa. Então eu tenho 3a mais 7a, que vai dar 10a. Como é que a gente soma monômios? Eu somo os coeficientes e conservo a parte literal. Olha isso daqui. 5 menos 2, ou se você preferir, devo 2, pago 5. Sobra 3. Sobra 3 o quê, professor Márcio? 3b. Pronto. O resultado é essa expressão algébrica. Eu vou falar de novo. Eu não posso fazer 10 mais 3, 13? Não, porque eles não são semelhantes. Tudo bem? Vamos para essa segunda situação que você tem aí do lado. Né? Nessa segunda situação, nós temos 3x² mais 5y menos 7x² mais 4y. Então, eu tenho monômios com x², eu tenho monômios com y. O Márcio vai reorganizar. Eu vou deixar os semelhantes próximos. Então, vamos começar aí pelo 3x². Quem é semelhante ao 3x²? O menos 7x². Mais alguma coisa que tem x²? Não. Então, agora vamos pegar aquilo que tem y. Então, eu vou ter aí mais 5y.
Quem é que vai fazer companhia para ele? O mais 4y. Pronto. Agora que eles já foram reagrupados, agora eu vou juntar isso aqui, ó. Prestando atenção. Devo 7, pago 3, eu fico devendo 4x². E aqui, 5y mais 4y, eu faço mais 5 mais 4, que vai dar mais 9. Mais 9 o quê? Mais 9y. Pronto, já era. Bem tranquilo, vamos para a terceira situação. Nessa terceira situação que vocês estão vendo aí, olha o que é que nós temos. Menos 5a², mais 6ab, menos 8a², menos 2ab, mais 3a. Tá, então vamos começar pelo a², né? Por esse menos 5a². Quem é semelhante a ele? O menos 8a². Quem mais, professor Márcio? A² não tem mais nenhum. Então agora qual é o próximo? 6ab. Então eu vou colocar mais 6ab. Mais alguém nessa sentença tem ab? O menos 2ab. Então vou colocar aqui menos 2ab. E o que sobrou depois disso tudo? Sobrou esse mais 3a, que eu vou deixar ele sozinho aqui, ó. Mais 3a. Agora a gente reduz os semelhantes. Então esses dois aqui são semelhantes, ó. Então eu tenho devo 5, devo 8, devo 13, a². Devo 5, devo 8, devo 13. E aqui? Prestando atenção, ó. Devo 2, pago 6, sobra 4. Sobra 4 o quê? 4ab. E eu ainda tenho no final da história mais 3a, que não tenho o que fazer com ele, porque ele não tem um termo semelhante a ele, para que a gente possa reduzir. Tudo bem? E depois a gente tem esse exercício, esse exemplo 4 aí. O que é que diz esse 4, né? Nós temos aí nessa sentença que vocês estão vendo, um 9a² mais 5b² menos. Agora tem parênteses. Opa, se tem parênteses, o que a gente vai ter que fazer? Nós temos que tirar os parênteses para facilitar aqui a nossa vida. Olha, o professor Márcio vai apagar isso aqui. Se alguém precisar, volte o vídeo, assista novamente, tá? Esse número 4, eu vou querer passar ele aqui do lado maior, só para ficar mais fácil da gente visualizar. Então nós temos 9, é o número 4. Ó. Nós temos 9a², que é mais 5b², mais 5b², menos, aí ele abre um parênteses, e entre parênteses nós temos 3b², que é mais, pessoal, menos 2a², que é mais que vocês estão enxergando aí, mais ab, né? Que seria mais 1ab, ok? Então, qual é a proposta aí? Eu tenho que reduzir, só que nesse caso tem parênteses. Então, primeiro eu tenho que tirar parênteses. Ouçam. Toda vez que a gente vai tirar parênteses, o que a gente tem que fazer? Joguinho de sinais. Do sinal que está fora dos parênteses com os sinais todos que estão dentro do parênteses. Tranquilidade, ó. Aqui eu vou ter 9a² mais 5b². Presta atenção porque isso aqui é uma novidade. Aqui fora tem menos, aqui dentro tem mais. Então eu tenho que fazer menos com mais, menos 3b². Ó, eu fiz esse joguinho com esse. Agora aqui tem menos, aqui tem menos. Então eu vou fazer menos com menos, mais 2a². De novo, menos com mais, menos ab. Toda vez que a gente vai eliminar parênteses, eu tenho que fazer esse jogo de sinais do sinal que está fora, com todos os sinais que estão dentro dos parênteses. Pronto, eliminou parênteses? Se quiser reorganizar, pode. O professor Márcio vai aproveitar que está aqui, eu vou fazer de uma vez. Ó. Quem é semelhante ao 9a²? O 2a². Então eu vou juntar 9 mais 2, então nós temos 11a². Aqui eu tenho 5b², 3b². São semelhantes, lembrando que aqui é menos 3. Então olha que legal. Devo 3, pago 5, sobra 2, b². E esse menos 1ab, que não tem ninguém semelhante a ele, o que o Márcio vai fazer? Vai conservá-lo aí. Está aí a expressão algébrica, que representa a redução dos termos semelhantes nesse polinômio.
nessa sentença. Tudo bem? E para finalizar, qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. E para finalizar, nós temos esse 5 aí, um pouquinho diferente. Vamos prestar bastante atenção nele. Essa questão número 5 traz uma fração, né? Aliás, traz 3 frações. Eu vou reescrevê-la aqui. Nós temos x sextos menos 3x meios, mais y quartos. Então, tranquilo. Então, olhando para essa sentença, que na realidade é um trinômio, né? Olha, 1, 2, 3 termos. Dá para reduzir termos semelhantes? Tem termos semelhantes? Tem. Esse daqui é 1x sextos. Então, ele tem coeficiente 1 sexto, parte literal x. Esse aqui é menos 3 meios x. Opa, esses dois são semelhantes, porque eles têm partes literais iguais. Então esses dois eu vou poder juntar. E como é que a gente junta duas frações com denominadores diferentes? MMC. Então aqui eu vou ter que fazer o MMC entre 6 e 2. Qual é o número que está na tabuada do 6 e do 2? É 6. O que eu faço com ele? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então eu vou ter 6 dividido por 6, 1, vezes x, 1x. 6 dividido por 2, 3 vezes 3x, 9x. E vou copiar aqui mais y quartos, que é um monômio diferente, que não tem semelhante a ele. Agora a gente vai juntar, né? Olha só, lembrando que aqui vale 1. Então eu tenho, devo 9, pago 1, eu fico devendo 8x. O quê? Sextos, mais y quartos. Acabou, professor Márcio? Não acabou. Por quê? Porque aqui nós temos uma fração que pode ser simplificada. Lembra? Frações sempre irredutíveis. Então eu vou simplificar isso aqui por 2. Qual é a minha resposta então? Menos 8 dividido por 2, 4x terços, mais y quartos. Já era. Tudo bem, queridos? Esse é o recado que o professor Márcio gostaria de ter passado para vocês sobre redução, sobre operações com monômios semelhantes. Agora é hora de botar isso em prática, então vamos fazer exercícios. Muito obrigado pela atenção.